Rodrigo, primeiro, muito obrigado por você aceitar a nossa presença aqui no teu escritório, na tua redação. Você é um jornalista muito conhecido, muito renomado. Eu queria saber se dentro desse contexto do jornalismo é possível encontrar líderes ou mais chefes. Até porque o líder, ele usa muito o nós, o chefe usa o eu. Você escuta mais nós ou eu dentro do mundo do jornalismo? Bom, Danilo, a honra é toda minha. Eu que agradeço esse convite por fazer parte desse projeto inicial, que já sei que é um projeto de sucesso, porque sei a fonte. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir dar as respostas que as pessoas querem ouvir, mas eu acho que hoje em dia o jornalismo não está conseguindo produzir tão bem, nem líder e nem chefes. Eu acho que o jornalismo ele acaba passando por uma fase em que ele precisa se repensar para que ele possa, daí sim, começar a gerar os verdadeiros líderes dentro da mídia, que talvez tenha sido um dos segmentos que mais foi afetado em todo o mundo, em nível mundial, né? Uma modificação de nível histórico, né? Então eu acho que a gente está precisando, a nossa profissão está precisando repensar como ela se posicionar, aliás, se reposicionar dentro de um mercado socialmente, economicamente, né? Para que ela possa passar a produzir os líderes que hoje em dia estão bem raríssimos. Você tem algum norte? Já pensou nisso? Como é esse debate interno de você com você mesmo e com os teus colegas? Olha, a grande vantagem que eu vejo é que o jornalismo teve uma mudança que não dá mais para colocar... O jornalismo e a comunicação é uma mudança que não dá mais para tapar com o sol, com a peneira, não tem como. A gente aprendeu uma estrutura, acho que foi utilizada durante, eu vou até dizer talvez, todas as faculdades de jornalismo, elas começaram mostrando uma estrutura que todo mundo tinha como uma situação imutável. O emissor, o receptor e uma mídia, um canal que liga o emissor ao receptor. Isso sempre foi básico e ninguém nunca modificou isso. Hoje em dia, a gente tem um emissor que é quem? É todo mundo. Hoje todo mundo é um emissor. Quem é o receptor? A gente ainda não sabe ao certo quem é o receptor. Eu desafio hoje qualquer meio de comunicação a traçar verdadeiramente o perfil do seu receptor. Talvez você até tenha uma ideia, ou então você saiba com quem você quer falar, mas quem é o teu receptor, você não consegue identificar com facilidade. Mais do que isso, às vezes você nem tem um receptor. Então, a pirâmide inverteu. Eu tinha poucos emissores, poucos canais e muitos receptores. Hoje está ao contrário. A quantidade de emissores são gigantescas, a quantidade de canais idem, e os receptores você está aí procurando saber quem são eles. E esse é um grande desafio, porque muda a estrutura da comunicação. Pegando mesmo essa estrutura que você desenhou, será que é por isso que temos tanto ruído na comunicação? Certamente, acredito que sim. O ruído vem porque eu não sei o que eu estou falando, nem em qual canal que eu estou falando, com uma diferença, que é a grande substância do assunto. É para quem que eu vou falar. Então, essa modificação das estruturas, eu não consigo atingir o que eu quero dizer, e também com o pior, o agravante, que eu não sei para quem eu estou falando. Isso está acontecendo muito no jornalismo hoje em dia. A ideia do nosso programa, Rodrigo, é visitar vários profissionais de várias áreas diferentes para tentar descobrir o que é que eles têm em relação à liderança, como eles se veem como líderes, como eles conseguem levar essa liderança aos seus colegas, aos seus colaboradores. No caso específico da comunicação do jornalismo, você acredita que através de uma imprensa, que pode ser uma TV, uma rádio, um jornal, é possível fomentar a liderança nas pessoas, nos ouvintes, nos telespectadores, nos leitores? Você acredita que a mídia, a televisão, o rádio, o jornalismo possa contribuir dessa forma? Acredito que sim, Danilo, porque a rigor, o jornalismo trabalha com uma matéria-prima que é a verdade. A verdade é o fato que está aí. Então, no momento em que eu levo, de fato, a verdade para as pessoas lerem, ouvirem, entenderem, verem, independente de qual mídia, mas se eu trabalhar
de fato com a verdade, eu consigo passar não mais uma narrativa, mas eu consigo passar os fatos do que de fato acontece na sociedade, do que de fato acontece no cenário, na sociedade, na vida das pessoas. E isso faz com que as pessoas tomem atitudes, né, baseadas na verdade, e não no achismo, não no que eu estou achando, no que eu estou pensando, ou no que talvez seja isso, né? Então, essa se embasar com a verdade faz com que eu tome a decisão certa, pelo menos me oportuniza a tomar uma decisão certa. O jornalismo pode ajudar na educação, então? Sim, eu acredito que o jornalismo ele seja sim uma ferramenta educativa, ele pode ser isso. Então ele pode sim ajudar a melhorar a vida no dia a dia das pessoas. Olha, atenção, daqui a 12 horas vai ter um vulcão aqui que vai voltar em atividade e é bom que a população saia dali, né? Eu vou fazer com que as pessoas possam tomar uma decisão baseada numa verdade. Mas se aquilo for um fake news, for aquele teatro lá do Orson Welles, né? Aquele famoso lá, e as pessoas entram em polvorosa com aquilo, né? Então, talvez seja o fake news mais aplaudido, né, em toda a história, seja aquele do Orson Welles, né? O que você mudaria na formação do jornalista, aquele jornalista que vai atuar a partir de agora, 2020, nós estamos em 2020, se você tivesse essa possibilidade, o que você mudaria no currículo, por exemplo, das faculdades de comunicação e de jornalismo? Olha, Danilo, você faz uma pergunta sobre a questão do jornalista ser líder ou ser chefe, né? Eu acho que faltam disciplinas que explique o que é o papel da liderança, né? É preciso ter essas disciplinas que possam colocar o jornalista como um líder, mas também que possa ensinar ao jornalista, porque não dá para todo mundo ser líder. Claro que você deve ser líder, pode, em uma situação ou outra, mas no momento em que você formar líderes, e aqueles líderes tomam as suas decisões e ocupam os cargos de líderes, vão aparecer também os liderados, né? Então, quando você entende que a beleza do contexto é existir o líder, mas também existir o liderado, a bola começa a girar de uma forma mais branda, mais perfeita e com menos atritos. E o resultado muito melhor esperado. Perfeito, Rodrigo. Você também é conhecido por ser um jornalista político. Você gosta muito da área da política, você tem grande experiência em escritos, em textos, artigos ligados a esse universo que já produziu muitos líderes, muitas pessoas admiráveis na história da política, não só nacional, mas mundo também. Há uma carência grande de líderes na política, você percebe isso também? Eu acho que não só na política, como a gente falou há pouco, também falta no jornalismo, eu acho que falta em muitos campos, né? Mas eu não gostaria de colocar isso como uma culpa do jornalismo, uma crise na política, uma falta de melhoria na advocacia, uma falta de crescimento na medicina, na saúde. Eu não queria colocar isso. Eu penso que a grande crise que está acontecendo não são em setores, mas é na matéria-prima, na essência de cada setor, que é o ser humano. Eu acho que quem está em crise é o ser humano, e isso faz, onde o ser humano entra, ele pode atrapalhar e pode melhorar. Então, como se ele estiver em crise, onde ele estiver, ali também vai ter crise, né? Se onde eu colocar uma madeira podre para sustentar uma obra, onde quer que eu coloque, ela vai quebrar, vai romper e vai trazer prejuízos ali. A forma que eu penso é esta. Me lembrei agora de uma palavra pequena, mas muito poderosa: família. Eu consigo fazer um link entre liderança e família? Sim, consegue, porque a família existe sim o seu líder natural, né, que de forma tradicional, de forma soberana. A liderança de uma família está no pai, né? As pessoas dizem, fulano é pai de família, né? É o pai de família que durante séculos, aliás, milênios, a responsabilidade de prover está com o pai. Não que isso seja algo superior e que o fato do papel da mulher ser outro e o papel do filho ser outro, mas eles acabam sendo liderados pelo pai. Quando o pai está em crise e não ocupa o seu lugar, a família entra em crise. Rodrigo,
Eu tenho uma frase de um jornalista conhecido, cada vez mais conhecido aqui entre nós brasileiros, que é Chesterton. Eu vou pedir o seu comentário depois da leitura. O homem de cada século é salvo por um grupo de homens que se opõem aos seus gostos. Comenta, Rodrigo. O Chesterton, ele é um filósofo, e vale lembrar que a cultura do Chesterton, ele se tornou católico e morreu católico, mas antes ele era protestante, né? Então ele queria conhecer uma verdade e foi em busca de uma verdade sem erros e sem medos, e conheceu o catolicismo, né? Eu conheço essa frase do Chesterton com uma outra tradução, uma pequena variação, de que por um punhado de homens, né, que se negam a serem atuais, né? Então eu gosto dessa tradução do se negam a serem atuais, porque a atualidade, né, o dia de hoje, o momento de agora, não que seja negativo, não estou falando de um demérito nisso, mas eu falo de que a atualidade às vezes não deixa sombras, ela pode nos deixar ruídos, e eu posso não entender o momento por conta das emoções, por conta dos preconceitos que eu tenho, por conta de como eu estiver naquele momento. Então a atualidade ela acaba turvando um pouco a realidade, né? Então, quando Chesterton diz isso, de que esses homens que se negam a serem atuais são aqueles que se prendem no passado de uma forma conservadora, mas não por um saudosismo, não porque no passado era melhor, não de uma forma romântica, mas não, bastante irracional, né? O que é o ser conservador não é, e Chesterton era um conservador sim, não há também nenhum prejuízo disso. Ser conservador é conservar as estruturas, mas também conservar aqueles sentimentos que você considera positivos, né? Então, se você considera positivo uma religião, por exemplo, se você considera positivo uma forma de trabalhar, uma forma de se vestir, não há nenhum mal em querer manter aquilo, né? Então, a realidade de hoje, turva, né, ela acaba sendo mostrada com maior racionalidade por aqueles que se negam a ficarem trabalhando com o fígado, com as emoções, né, mais com o coração e menos com a cabeça, né? Então, me leva a crer, Rodrigo, pela tua análise, que ser líder nesse contexto que nós vivemos é ter coragem de ir, como o Chesterton fala aqui, de ir contra a maré. A maré hoje, ela é muito diferente disso que você está analisando aí, né? O tal do politicamente correto. Então, para se mostrar líder numa família, por exemplo, você tem que ter a coragem de ser do contra, né? Inclusive numa roda de conversas, numa roda de amigos. Você concorda com isso? Concordo, porque o líder não é aquele que faz o que está fácil. Aquilo que está fácil está na mão de praticamente qualquer um, mas aquilo que tem mais desafios, né? Muitas virtudes, aliás, eu diria multivirtudes, né? Porque ele precisa, um líder de uma família, ele acaba resplandecendo também no que precisa um líder de uma empresa. Ele precisa lidar com recursos humanos, claro, com recursos financeiros, claro, com recursos morais, né? Claro, então um líder ele precisa ter essa multiplicidade de virtudes, de talentos, para que possa oferecer o melhor para cada um que está ali, né? Esse é o líder, né? Ele é um que ele tem, além dele ter vários talentos, né, talvez um dos principais talentos dele seja identificar o talento dos outros. E pode ser que no outro tenha um talento que falta nele. E ele não pode ter medo de elevar aquela pessoa com medo de ficar à sombra. Perfeito, é isso mesmo. Rodrigo, você é um líder? Eu acho que em alguns momentos da minha vida eu sou líder sim. Eu tenho uma empresa, né? Temos uma empresa, temos sócios, então a gente acaba tendo líder tanto diante dos clientes, diante dos fornecedores e dentro da nossa própria empresa. A gente tenta passar valores e conceitos, né? E a gente fica tentando liderar nisso. Também sou líder na minha família, né? Sou pai de 6 filhos, né? E o sexto está aí a caminho, está vindo a caminho, e isso me dá essa liderança, esse orgulho, essa alegria de ser pai de uma família numerosa, né? Então isso me anima, e eu preciso ser líder sim, né, também dentro da minha casa. Diante disso tudo, qual é então o código da liderança? Eu acho que o código da liderança
A última pergunta que você fez, Danilo, se diria o que é que o líder tem que fazer, como é isso? Eu acho que o líder é aquele que faz o que deve ser feito. Não é porque é fácil ou porque é difícil, mas o líder é aquele que faz o que deve ser feito, né? Então, vou fazer um paralelo aqui, talvez fique muito no romantismo, não quero traçar com nada de pejorativo, mas tem o livro que gerou o Chefão, né, de Mário Puzo, né, que gerou aquela trilogia de O Poderoso Chefão, né, ele tinha uma hora lá que alguém passava para um dos capangas dele lá, alguma coisa, era um capanga de uma grande confiança dele, e ele dizia assim, você vai fazer isso? E ele respondia, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Então, naquele momento sim era um trabalho sujo, a própria enredo, a própria história mostra isso, mas o líder é aquele que faz o que deve ser feito, né? Ele não pode ter medo das consequências, até porque geralmente para o líder ficam as consequências mais absurdas e mais pesadas. Existem sim, a gente só costuma conhecer o ônus de ser líder, aliás, o bônus de ser líder, mas é preciso saber também o ônus de ser líder. E às vezes o líder é aquele que ele precisa trancar os dentes, procurar decidir o que é correto e fazer. E se estiver contra a corrente, trancar os dentes e continuar seguindo em frente. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado e sucesso. Valeu.